a nova ordem mundial e os fundamentos da globalização. Por que eu decidi lançar esses dois temas juntos? Geralmente, a gente trabalha com eles de forma separada, mas eles têm relação, certo? Mas primeiro é o seguinte, o que vem a ser a ordem mundial? A ordem mundial nada mais é que uma ideia, uma ideologia, um jogo de interesses. Nós vamos falar de jogo de interesse aqui o tempo todo. E aí nós vamos ver que durante os séculos existiram várias ordens mundiais, várias maneiras de um país ou um grupo dominar, certo? Então, nós vamos ver sobre isso na apresentação e nós vamos ver sobre os fundamentos da globalização, que tem a ver, a globalização é um termo muito discutido, né, na ciência, e porque também não se tem a definição de um conceito de globalização. Então, por exemplo, as ciências humanas não define um conceito específico para globalização, de modo que é apenas um termo, não é um conceito, por exemplo, como paisagem, como região, como espaço geográfico e por aí vai, tá? Se eu estiver indo muito rápido, alguém abre o microfone e fala comigo aí, dá uma diminuída, principalmente o Otávio, que está interpretando para o Juninho. Bom, vamos lá. Então, lembrem-se de anotar as dúvidas, responder, se vocês tiverem. Esse primeiro slide aí fala sobre a evolução da ordem mundial, que é como a gente já estava, como eu já tinha adiantado para vocês. Então, reparem o seguinte, eu vou tentar aqui com o mouse, não sei se vocês vão conseguir vê-lo, mas quando for importante eu vou circular. Século XV e XVI, nós tínhamos lá as grandes navegações, que foi aquele período em que os europeus começaram a descobrir outros continentes e principalmente conquistar, dominar, né? E nessa época das grandes navegações, tem a ver com a ideia de eurocentrismo, ou seja, a Europa era o centro do mundo. Então, as grandes potências, nessa época das grandes navegações, era basicamente Portugal, Espanha e Inglaterra, né? Então, nós vivíamos, qual que era a ordem mundial no século XV e XVI? Era dos países europeus, principalmente esses três que eu disse. Principalmente, além dos três, como assim, de forma mais intensa, Portugal e Espanha. Portugal, por exemplo, com a descoberta do nosso país, né, da região da América do Sul, a Espanha dominando toda a América Latina, e por aí vai. Bom, então, entre o século XV e XVI, que é os anos de 1400, né, até 1600, nós tivemos as grandes navegações, então ali existe uma ordem mundial. Essa ordem era uma ordem chamada de, não é a ordem eurocentrismo, mas os países europeus meio que dominavam, porque eles tinham a tecnologia de deslocar com grandes embarcações as caravelas até os outros continentes. Beleza. Já no século XVIII, é o grande ápice da ideia da ordem mundial, já começa essa ideia por causa da primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, vocês sabem, que é da Inglaterra, né? Ocorreu na Inglaterra, 1750. Quando a gente fala de Revolução Industrial, não é que em 1750 a coisa aconteceu do nada. Veio um processo, né, ao longo dos anos, e em 1750 foi um marco. Foi onde talvez teve o maior número de indústrias. Então, a primeira Revolução Industrial, a ordem mundial dela era chamada de monopolaridade. Mono significa um só. Polaridade tem a ver com essa ideia de disputa pela ordem mundial. Então, durante o século XVIII, nós tínhamos apenas a Inglaterra como dominante, porque ela, lá na Inglaterra, tinha se descoberto os equipamentos industriais e a tecelagem, a máquina a vapor e por aí vai. Bom, já depois, no século XIX e início do XX, que é os anos de 1801 até os anos 2000, né, nós tínhamos o imperialismo e a Revolução Industrial.
é a segunda revolução industrial. O imperialismo ficou marcado como? O imperialismo é aquele momento em que os europeus começam a dominar os continentes e dominar principalmente alguns países africanos. O imperialismo se resumiu muito na África, com a escravidão, isso tudo tem a ver com ideias imperialistas, né, e por aí vai, claro que eu estou resumindo. E a segunda revolução industrial. Repare que, primeiro, nós já estamos falando de segunda, então a primeira já passou, e nós estamos na segunda. Qual que é a característica principal da segunda revolução industrial? Não são, além dos países europeus, outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, já chega a alcançar a revolução industrial, e o ápice dela, na verdade, já é dos Estados Unidos com a descoberta da gasolina, ou, minto, a descoberta do petróleo, que a gasolina, o diesel, são derivados dele, o querosene, por aí vai. Então, o marco da segunda revolução industrial é o século XIX, os anos de 1870, 1860, que é onde descobrem o petróleo, o chamado ouro negro, né? E depois do petróleo, obviamente, a ciência vai e começa a criação dos motores a diesel, os automóveis, isso tudo é o marco da segunda revolução industrial. No século XX, após a Segunda Guerra, nós temos a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito de ideias, não foi um conflito armado, mas foi um conflito de ideias e disputa pela ordem mundial, ou seja, quem iria dominar o mundo de forma política, de forma econômica e por aí vai. E como os Estados Unidos e a União Soviética, representada aqui pela URSS, foram os dominantes, e foram os que ganharam a guerra, de fato, né, a Segunda Guerra, com o declínio do nazismo, né, a morte de Hitler, a rendição do Japão e a rendição da Itália, que eram os rivais, né, nessa guerra. Nós tivemos também a terceira revolução industrial. Então, a Guerra Fria e a terceira revolução industrial, nós vamos discutir dela daqui a pouco, aqui existiu uma nova ordem mundial, chamada de bipolar. Por que o bi? Porque eram dois países potência, Estados Unidos e União Soviética, duelando como que o mundo seria politicamente e economicamente ao longo dos anos. Então, nós tínhamos aqui no século XX, e pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo bipolar, certo? Então, a gente falava bipolaridade mundial. Bom, aí já mais próximo, né, vocês já tinham nascido, que é o final do século XX, né, e na verdade, não, mentira, vocês não tinham nascido ainda não, eu que estou velho. Mas no fim da bipolaridade, ou seja, quando a Guerra Fria termina, o marco é o fim da bipolaridade. E aí, os Estados Unidos, num momento de interesse, num momento de jogada de mestre político, ele inicia a ideia de multipolaridade. Então, hoje, se perguntar para vocês qual que é a ordem mundial hoje no mundo, vocês devem responder multipolaridade. Então, a ordem hoje é multipolar. Nós vamos entender isso ao longo da apresentação. E aí eu coloquei dois, aqui vocês já tinham nascido, ao início do século XXI, que é os anos 2000 para frente. Eu coloquei aqui uma pergunta, essa pergunta seria unimultipolaridade? Ou seja, muitos autores não compactuam da ideia de multipolaridade, que é a oficial, e eles dizem que existe a unimultipolaridade. Esse uni aqui significa um. Então, esse um aqui seria quem? Os Estados Unidos. Então, seria a multipolaridade com a permissão dos Estados Unidos, com ele no centro, certo? E se a gente pensar hoje, a política do presidente atual, Donald Trump, é justamente Estados Unidos em primeiro lugar e depois o resto do mundo. Então, esse conceito de unimultipolaridade, na minha opinião, é muito forte hoje e muito real. Bom, e aí, isso aqui que eu coloquei por último é o final do século XXI, ou seja, é o futuro nosso. Qual que será o nosso futuro? A bimultipolaridade ou a bipolaridade?
Então, a gente tem que entender essa questão. Por que eu pus bi aqui? Porque aqui significam dois. Quem são os dois que poderão dominar, desculpa, quem são os dois que poderão dominar o final desse século, 21 do nosso século? Com certeza, Estados Unidos e China, que são os maiores. Então, será que nós vamos viver uma nova bipolaridade mundial, que se chamará talvez de bimultipolaridade, ou nós vamos ter a bipolaridade? Só os dois dominam e os outros têm que seguir diante das imposições de Estados Unidos e China. Então, essa é a pergunta que a gente tem que pensar, ok? Bom, o próximo slide, eu gostaria que, o tempo que eu for falando, vocês dão uma observada nas figuras. O próximo slide é sobre a bipolaridade, como que o mundo se tornou bipolar, como que Estados Unidos e União Soviética, representado principalmente por essa figura aqui, ó, do tio Sam com o urso, né, o urso russo, ou da União Soviética, como que o mundo se dividiu em dois. Bom, primeiro, você sabe que, como eu já disse, foram os vitoriosos da guerra, né? Então, portanto, depois que eles conseguem tomar a Alemanha, destituir o nazismo de Hitler, Japão assina a rendição e tudo mais, a Alemanha é dividida. A Alemanha foi dividida em três partes, só que, teoricamente, duas partes importantes. A parte da esquerda, oeste, a parte oeste da Alemanha, virada para o lado dos Estados Unidos, digamos assim, ficou considerada como a parte capitalista, e a parte leste, que é do lado da Rússia, vizinha da Rússia, ficou considerada como a parte socialista. Então, nós tivemos o símbolo disso, a cortina de ferro. O que era a cortina de ferro? Era a divisão, passava dentro da Alemanha e do leste e de toda a Europa, dividindo a parte socialista europeia e a parte capitalista europeia. A parte socialista era mantida pela União Soviética, a parte capitalista era mantida pelos Estados Unidos, principalmente, junto com a Inglaterra e por aí vai. Então, nesse momento da cortina de ferro, é criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Criaram um conjunto de exército dos países capitalistas. Esse exército existe até hoje. Hoje a OTAN ela está no mundo todo, certo? Vigiando, fazendo ajuda humanitária e por aí vai. E o Pacto de Varsóvia era o exército conjunto criado da União Soviética. Como a União Soviética vai falir, né, mais à frente, terminando a bipolaridade, o Pacto de Varsóvia também faliu. Então, hoje nós temos apenas a OTAN. Beleza. Esse outro tópico é sobre a Conferência de Bretton Woods. Aqui nós vamos entender como o mundo pós-guerra se organizou, principalmente qual seria a regra de ouro, ou seja, como que o mundo ia se autogovernar e se sustentar de forma política. Então, foi em Bretton Woods que a consolidação do capitalismo foi mais bem feita. O que é a Conferência de Bretton Woods? É essa foto preta e branca aqui do lado. Foi uma reunião com os principais líderes dos países, e esses líderes decidiram fazer algumas coisas, definir algumas estratégias para poder organizar melhor a questão econômica, certo? E aí, o que acontece em Bretton Woods? Perceba a data, 1944. Praticamente já quase no fim da guerra, certo? A guerra termina com a morte de Hitler acho que em novembro de 45. Bom, então em Bretton Woods, vocês estão vendo esses símbolos aqui, ó, esses símbolos foram criados durante o Bretton Woods. Antes disso, os Estados Unidos, nesse desenho aqui, já está com uma bolsinha de dinheiro na mão aqui, o tio Sam. Os Estados Unidos lança esse projeto aqui, ó, chamado de Plano Marshall. O Plano Marshall é o que realizou empréstimos para a Europa, que estava totalmente destruída
pós-Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o Plano Marshall foi a grande jogada dos Estados Unidos para recuperar a economia europeia. E aí, como os Estados Unidos estavam muito bem ganhando dinheiro, ele tinha que organizar melhor o sistema econômico. E aí, o que ele faz? Ele lança o Plano Marshall. Enquanto os Estados Unidos estavam produzindo, a Europa em guerra, né? E aí os Estados Unidos com superprodução, muito bem, só lhe sobrou emprestar dinheiro para os europeus que estavam destruídos. E aí eles lançam o Plano Marshall. E aí, logo depois da ideia do Plano Marshall, vem esse sistema de Bretton Woods. Aí o que os Estados Unidos cria? Ele cria o Fundo Monetário Internacional, que é esse símbolo aqui, ó, FMI. Vocês com certeza já ouviram falar em FMI, é um fundo que empresta dinheiro para os países. Aí ele cria isso aqui, que foi substituído hoje pela Organização Mundial do Comércio, mas antes chamava isso aqui, ó, é o GATT, é um acordo de tarifas e mercado, ou seja, aqui é onde os países, seguindo a ideia capitalista, começam a trocar mercadorias por taxas, valores padronizados, justos e por aí vai. Claro que os grandes sempre sobressaindo sobre os países menores. Tudo. E aqui, ó, esse símbolo é do Banco Mundial, do BIRD, hoje é chamado de Banco Mundial, mas antes ele era chamado de BIRD, Banco Intergovernamental de Reconstrução e Desenvolvimento, em inglês, IRBD, que é a sigla dele. E hoje, isso tudo é chamado de Banco Mundial. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Bom, e aí, depois de Bretton Woods, entra essa questão aqui da criação da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. E a ONU foi criada justamente para que se evitasse uma nova guerra do jeito que aconteceu nas duas antes, né? A primeira e segunda. Ou seja, a ONU é um organismo supranacional, significa que a ONU está acima dos países. Portanto, ela foi criada com o objetivo de resolver problemas entre os países. Hoje, por exemplo, tem a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, tem a Organização de Defesa do Meio Ambiente, tem uma série de siglas, certo? E, por fim, nós temos aqui a doutrina Truman. O Truman foi presidente dos Estados Unidos nesse período aqui, ó, 45 a 53, ou seja, depois da guerra. E aí agora a gente começa a entender por que o mundo ficou, por que os Estados Unidos ficou rival da União Soviética, e durante a guerra eles eram parceiros, porque existia uma disputa pelo mundo, e aí os Estados Unidos saíram na frente dessa disputa por enquanto não, mas saiu na frente por questões políticas mais favoráveis. O que a doutrina Truman dizia? Isso aqui, ó, se vocês puderem ler o balãozinho, eu posso ler também. Em 1947, o Harry Truman, presidente norte-americano, em discurso no Congresso, assume o papel dos Estados Unidos contra o totalitarismo soviético. O totalitarismo soviético é chamado também de socialismo soviético. Esse nome totalitarismo significa um governo ditador, já é a União Soviética sofrendo pressão do capitalismo com esse sistema socialista que tem totalmente, e não tem nada a ver com o sistema capitalista. Quem quiser saber mais sobre socialismo e capitalismo, depois eu posso mandar uns links para vocês estudarem, coisinha pouca, vale a pena, para a gente não cair nessas ideias de hoje. Todas desconfiguradas sobre comunismo e essas coisas todas. Bom, aí ele diz assim, ó, esse discurso marca a postura anticomunista norte-americana, ó, já falou no comunismo. Na Guerra Fria, a partir de então, os Estados Unidos pautariam sua política externa pela missão de impedir o crescimento do socialismo soviético. Então, esse presidente dos Estados Unidos, o Truman, ele define que o mundo, a partir daquele momento da Segunda Guerra, fim da Segunda Guerra, seria bipolar, ou seja, é aí que surge a ideia de Guerra Fria, os Estados Unidos começam a duelar pela União Soviética por poder. Qual poder? Político, econômico, militar, e por aí vai. Então, nós tivemos na história, né, nós tivemos muito próximo de
de sofrer uma nova guerra, de ter uma nova guerra, e essa guerra seria muito pior, porque os equipamentos eram mais modernos, correto? Pessoal, alguém aí poderia abrir o microfone só para falar se está legal, se está ouvindo bem? Ô, Otávio, você pode fazer isso para mim, cara? Tá bom, eu vou. Oi, Eu estou ouvindo bem. tá beleza, então tá bom. É só para eu saber, senão eu fico falando sozinho aqui. Vamos lá, Rayane. E o pessoal. E aí agora nós temos outro slide, que é o início da multipolaridade. Então nós vamos entender por que multipolaridade, e daqui a pouco a gente vai entender por que eu estou falando isso antes de falar de globalização. Por que a ordem mundial está totalmente ligada à globalização. Então, primeiro, como funciona a multipolaridade? Qual foi a ideia dos Estados Unidos para dar um passo à frente, já que a Guerra Fria já tinha terminado, a União Soviética começa a falir, né? Então, aqui, ó, o primeiro tópico que eu coloquei foi isso, ó, o declínio da União Soviética, fim da Guerra Fria, em 1989. Essa imagem aqui que vocês estão vendo lá à direita é a queda do Muro de Berlim. Vocês lembram que a Alemanha foi dividida, então construíram um muro, e esse muro evitava com que parte do alemão do leste passasse para o lado oeste da Alemanha. Então, quando esse muro foi construído, ele era vigiado 24 horas, então muitos familiares alemães ficaram separados por 30 anos, praticamente, né, por quase 30 anos, eles ficaram separados, e eles não tinham condição de ver um ou outro. E durante a existência da Guerra Fria, durante a existência do muro, várias pessoas tentaram cavar, passar por baixo dele, mas sempre eram pegos e por aí vai. Por quê? O pessoal começou a perceber que no início da Guerra Fria, né, nos anos 50, nos anos 60, a União Soviética era maravilhosa, assim como o lado oeste também dos Estados Unidos, né, defendido pelo capitalismo. Os dois lados estavam bem. Só que a ideia de guerra fez com que a União Soviética tomasse muita decisão de conflito, de construir armamentos e por aí vai, investia só nessas questões, e aí a União Soviética começou a deixar o povo na mão do lado social, começou a deixar o povo com fome, com pouco avanço social. Então, o avanço social da União Soviética durou basicamente até os anos 75, 80, por aí, e, por fim, a União Soviética começa a declinar, e aí os Estados Unidos, quanto mais a União Soviética declinava, mais os Estados Unidos crescia, a ideia capitalista crescia, e aí nós vamos ver os outros processos nos tópicos aqui, que vocês vão entender por que os Estados Unidos definem a ideia da multipolaridade. Lembrando, é uma multipolaridade que, na minha opinião, é focada neles, ou seja, os Estados Unidos é o líder, certo? Bom, e aí nós temos o seguinte, deixa eu só ver aqui que eu acho que entrou uma pessoa, eu vou sair um pouquinho da apresentação aqui, tomara que não trave, parece que entrou uma pessoa aqui, deixa eu autorizar, não sei se entrou ou não, beleza, vamos voltar. Todo mundo continua vendo a tela, né? Bom, e aí depois da Guerra Fria terminada, é o fim da bipolaridade e o início da multipolaridade. Então, o que marcou, o que botou definitivamente um ponto de partida na multipolaridade? Claro, o declínio da União Soviética. A União Soviética, ela termina em 91, perceba a data, 1991. Isso aqui já tinha acontecido, ó, o consenso de Washington. Isso aqui já tinha acontecido, ó. Então, assim que a União Soviética termina, ela vira um bloco econômico, ela vira CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então, significa para o mundo que a União Soviética ela abandonou o socialismo soviético, e ao abandonar o socialismo soviético, ela automaticamente se converte para o capitalismo norte-americano, ou capitalismo, as ideias liberais do capitalismo norte-americano. De onde surgiu essa ideia e que fez os Estados Unidos crescer muito? A ideia do consenso de Washington. O que é consenso de Washington?
Foi uma reunião, e nessa reunião foram definidas algumas coisas. Eu vou ler para vocês o que definiram, as principais coisas que foram definidas no Consenso de Washington. Olha só. Primeiro, o Consenso de Washington marcou a ideia do neoliberalismo, que é uma doutrina avançada do capitalismo atual, certo? Hoje, por exemplo, o governo brasileiro, ele tende a ser neoliberal, mas o Bolsonaro não é muito da ideia do neoliberalismo, mas ele colocou um ministro da economia que é neoliberal, que é o Paulo Guedes. Então, às vezes, dentro do governo rola algumas discussões sobre se o governo deve ser neoliberal ou patriota, ou um governo de proteção da empresa pública e por aí vai. Então, essas discussões ainda rolam no governo. É um governo meio desorganizado politicamente. Bom, então vamos lá. Vou ler sobre o Consenso de Washington. O que foi decidido? Então, as medidas decididas no Consenso de Washington estavam em a diminuição da participação do Estado na economia, ou seja, o governo não tem que ficar metendo o nariz na economia, a privatização de empresas estatais, privatização quando vende as empresas, né, para o capital estrangeiro, nós vamos entender isso daqui a pouco, a desregulamentação das atividades econômicas. Desregulamentação é você quebrar umas regras, quebrar umas burocracias para que o capital circule mais fácil, para que o empresário estrangeiro invista no Brasil de forma mais fácil, para que o Brasil possa vender um patrimônio de forma mais fácil. Então, isso tem a ver com desregulamentação. A supressão e a modificação dos direitos trabalhistas, isso é muito importante vocês gravarem. A remoção de obstáculos comerciais protecionistas, ou seja, barreira protecionista eu vou explicar daqui a pouco, mas é só para vocês entenderem que uma barreira protecionista, ela dificulta o comércio internacional. Então, hoje, a ideia de blocos econômicos hoje é para quebrar barreiras protecionistas. Isso aí nós vamos entender mais à frente. A restrição dos gastos do governo com saúde, educação e pagamento de aposentadorias. Repare que, dentro desse conceito, dentro do que foi definido no Consenso de Washington, o governo é obrigado a diminuir alguns avanços sociais, porque isso gasta dinheiro na visão neoliberal, e maior liberdade para o fluxo internacional de capitais para as empresas transnacionais. Então, essa é a ideia, basicamente, do Consenso de Washington. Então, por que eu escrevi aqui jogos de interesses? Bom, primeiro eu preciso esclarecer que é claro que a apresentação foi feita por mim, então ela tem alguns pontos que me fazem concordar com... Eu, por exemplo, não gosto da ideia neoliberal, não é uma coisa que eu defendo, então vocês vão ver que ao longo da apresentação, é claro que eu vou fazer várias críticas, mas eu convido vocês a consultarem outros materiais, assistirem outras aulas, e vocês vão ver que é muito raro achar alguma coisa que fala bem dessa política, porque ela tem provado que não está funcionando, principalmente por estar produzindo muita desigualdade. Nós vamos ver isso mais à frente. Bom, então por que jogo de interesse? Porque tudo que foi definido aqui no Consenso de Washington, que é essa reunião onde foi acordado sérios requisitos, né, econômicos e sociais e por aí vai, a ideia é que quanto mais o país se abrisse ao neoliberalismo, mais as grandes potências cresciam e desenvolvia. Com isso, mais o mundo crescia. Então, o neoliberalismo e tudo essa definição aqui da multipolaridade é a doutrina política e econômica, ou seja, foi introduzida a ideia de que fazer o que foi estabelecido no Consenso de Washington era importante para os países, e os países foram meio que obrigados a fazer isso. Só que no Brasil, por exemplo, em 1990, a gente tinha o governo Fernando Collor, presidente, e o Fernando Collor, ele era um governo neoliberal, ou seja, falar de neoliberalismo na década de 90 era maravilhoso. Você estava de acordo com os Estados Unidos, você estava a favor do mundo, do crescimento e por aí vai. Bom, olha aqui para vocês verem uma imagem, ela tá aqui escrita em espanhol, mas é só para vocês verem como há interesse, né, na ideia
do Consenso de Washington. Ou seja, aqui mais uma vez o tio Sam, mais gordo, né? Ou seja, mais forte, mais rico. Naquela época, a gordura se associava com riqueza, né? E entregando dinheiro para os países, principalmente a Argentina, no caso, o presidente da Argentina aqui, recebendo ajuda dos Estados Unidos. E todos esses países aqui, com probabilidade de ajuda dos Estados Unidos, ou seja, quanto mais os Estados Unidos ajudavam os países, mais ele enriquecia, porque era através do FMI, era através do BIRD, e quem contribui mais com o banco, esses dois bancos, é os Estados Unidos, então ele ganha mais por estar emprestando mais, certo? Ele ganha nos juros, né? E aí nós temos a escola de Chicago. Chicago, né, é uma cidade americana, e a escola de Chicago é a escola mais famosa que ensina como um economista ser liberal, ser neoliberal. Então, aqui, ó, só para a gente ler esse quadrinho, senão eu fico falando muito. A escola econômica Então, o que é a escola de Chicago? A escola do neoliberalismo é a escola econômica de princípios liberais, surgiu na década de 50, teve seu ápice nos anos 70, adotada pela primeira vez no Chile, na ditadura de Pinochet. Então, o Chile foi o primeiro a experimentar o neoliberalismo. A referência é o Milton Friedman, da Universidade de Chicago. Ele é um dos criadores. Ela é crítica ao keynesianismo. O Keynes, o John Maynard Keynes, nós vamos falar nele, mas ele, só para vocês lembrarem, ele foi o que tirou os Estados Unidos da crise de 1929. Então, o Keynes, ele apoia que o Estado deve ser um regulador da economia. Já o neoliberalismo diz que o Estado não tem que se meter na economia. Então, tem essa controvérsia, existe até hoje nas nossas discussões, né, políticas. Então, é crítica ao keynesianismo, que vê o Estado como gerador de emprego, condutor de desenvolvimento, criador de demandas para crescer. Então, o que a escola acredita? Ela acredita que a desigualdade econômica se resolve no longo prazo, conforme o desenvolvimento econômico acontece. O crescimento econômico se dá pelo investimento privado. Aplicar esse modelo, o Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher. Tem até filme dela, chamado Dama de Ferro. É uma inglesa que aplicou medidas neoliberais na Inglaterra e ela teve grande firmeza, e até filme ela ganhou. É claro que a gente tem que entender por que ela hoje é famosa e todo mundo curte. Tem até filme. Porque hoje o neoliberalismo ainda está em curso, então vale a pena você incentivar. Por exemplo, nós não vamos ver filme nenhum bacana de alguma prática socialista sendo criada no mundo, entendeu? Então tem por isso o jogo de interesse. É interessante você enaltecer, vangloriar quem consegue aplicar o neoliberalismo nos países, principalmente falando de Inglaterra, Reino Unido, né, e Estados Unidos. Olha só quem formou nessa escola, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, para quem não sabe, ele é o atual ministro da Economia do presidente Bolsonaro, e ele é profundamente conhecedor do neoliberalismo. Só que o Bolsonaro não concorda com muitas ideias, e aí o Paulo Guedes não consegue caminhar muito bem, né? Existe esse impasse. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro fala que, por exemplo, os Correios devem ser privatizados, ao mesmo tempo eles não querem privatizar. Tem hora que ele vai e fala que não tem que privatizar os Correios. Então é meio inconstante nesse sentido. Aqui formou o Joaquim Levy, que é um ex-presidente do BNDES, está faltando um E aqui, ó. BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, do Brasil, e o Roberto Castelo Branco, que também foi ex-presidente da Petrobras. Então, quem estuda na Escola de Chicago tem um nome fantástico, né? A pessoa fica famosíssima. Bom, aqui o grupo do G20 só para vocês entenderem aonde está essa multipolaridade. Então, ó, eu vou circular aqui de caneta. Essa multipolaridade está aqui, ó. América do Sul. Quem que é o líder da América do Sul? Somos nós. O Brasil é o líder da América do Sul. Quem é o líder da América Central? México. O dominante está aqui, os Estados Unidos. Quem é o líder da África, do continente africano? Basicamente,
África do Sul, e agora, daqui a alguns anos, esse país aqui, ó, que é a Nigéria, também vai crescer nos últimos anos economicamente, principalmente com a ajuda da China. Aí aqui, o líder europeu no momento é a Alemanha. O líder do Oriente Médio, Arábia Saudita, e esse país aqui. O líder da Ásia é a China. A China está aqui, ó. E a Índia também, que entra como uma liderança, principalmente em alguns serviços de telecomunicações, informática e outros. Aqui na Oceania tem o Japão, que é um grande líder, mas a China, que, querendo ou não, ela abrange tudo, né? A China toma conta de tudo aqui. E nós temos aqui a Indonésia, no conjunto de ilhas, mas não é um grande polo. E o grande polo aqui da Oceania, lógico, dessa região, é a Austrália. Então, por que multipolo? Porque nós temos o grande mestre, né, o grande líder da multipolaridade dos Estados Unidos, a China ameaçando do lado de lá, ou no continente asiático, e aqui México, Brasil, Alemanha, África do Sul, Arábia Saudita, Índia, Austrália, e por aí vai. Então, por isso que é multipolo. O que há de especial em todos os países aqui? Todos representam o capitalismo, todos já passaram por ideias neoliberais. Então, por isso a ideia de multipolos, certo, pessoal? A China, a gente fala, não, mas a China é comunista. Sim, ela pode até ser, que não existe esse negócio de China comunista. O dia que vocês estudarem um pouquinho de comunismo, vocês vão ver que é a maior mentira esse negócio de China comunista. Mas a China, ela tem a parte leste aqui, ó, que eu estou desenhando, está meio de vermelho, eu vou tentar mudar a cor aqui. A China, ela possui essa parte aqui, ó, do leste, essa é a parte basicamente capitalista da China. A outra parte é a parte que eles falam que é socialista, mantida pelo Partido Comunista Chinês, ok? Bom, então vamos passar. Se tiver alguma coisa errada aí, vocês podem abrir o microfone e me avisar, porque eu não tenho acesso a vocês aqui. Eu estou vendo a minha tela, a mesma coisa que vocês aí, a apresentação. E aí, a pergunta que eu lancei, seria bipolaridade ou multipolaridade? Então, cabe a nós pensarmos. Eu, particularmente, acredito que nós temos alguns indícios de que haverá uma guerra fria entre Estados Unidos e China, ao invés disso, a União Soviética e China. Então, eu acredito que haverá uma guerra fria ainda. Se a gente pensar, já tem alguns indícios de que a Guerra Fria pode estar em curso. Por exemplo, a guerra comercial entre China e Estados Unidos está muito forte, ela tem hora que ela se acentua, tem hora que diminui, por aí vai, e então nós temos essa ideia aí de Guerra Fria, talvez nos próximos anos. A próxima tela, aqui vai mostrar a presença militar dos Estados Unidos. Militar tem a ver com, obviamente, com o poder, né, de exército, e por aí vai. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. E reparem o seguinte, para você falar, para um país determinar que ele é o líder mundial, a primeira coisa que ele tem que fazer é poder militar. Isso lembra muito a ideia imperialista, nós vamos ver daqui a pouco. Então, os Estados Unidos possuem aqui frotas de navios em vários pontos do globo. Isso é importante a gente destacar. Qual que é a ideia de você proteger o mar, por exemplo, e algumas partes do continente? Justamente você não atrapalhar o fluxo de comércio global, lógico. Então, você protege o mar para que você garanta que todos os produtos, mesmo produzindo na China e da China indo para todos os lugares do mundo, né, lógico, mas o fluxo financeiro geralmente é americano ou chinês, então você não pode atrapalhar a ideia da globalização que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, então, repare essa capa aqui da revista Veja, do lado direito, e essa página de um livro, mostrando como que o mundo
deixou de ser bipolar. A União Soviética investiu muito em equipamentos bélicos e hoje ela vende isso para colecionador, ou seja, não serve mais para nada. E os Estados Unidos ainda continua firme na sua política de investimentos militares, né? Inclusive isso causa grande repulsa de eleitores americanos quando o presidente fala que vai investir em armas e outras coisas. Ninguém quer guerra, né? Bom, e aí, essa capa da Veja, muito recente, ela é de agosto desse ano, então, mês passado, e ela fala sobre a grande jogada hoje, a grande guerra hoje que existe. Por isso, olha a capa dela, ó, a nova Guerra Fria. Entre quem? Estados Unidos e a China. Duas peças de xadrez aqui, talvez a rainha, não sei qual que é essa peça, ou, sei lá, acho que é a rainha, sim, ou o rei, e aqui o peão, no caso, o nosso país. Nós somos um peão no tabuleiro de xadrez, e o Brasil, ele tem que tomar muito cuidado, porque nós temos a metade do comércio nosso é com a China, a outra metade praticamente é com os Estados Unidos. Então, a gente tem que saber aonde nós vamos, porque independente, se a gente fizer uma escolha errada entre os dois, se existir uma nova Guerra Fria mesmo, nós poderemos tomar um prejuízo de um lado e talvez ganhar de outro. Então, a revista aqui, ela foi otimista, dizendo que o Brasil pode se beneficiar com o conflito entre Estados Unidos e China, um conflito comercial, ideológico, e por aí vai. Uma outra coisa interessante é sobre o aplicativo aqui, o TikTok. O TikTok, como é um aplicativo de origem chinesa, hoje a gente já ouviu, provavelmente vocês já devem ter ouvido várias críticas sobre ele, dizendo que ele é um aplicativo que espiona as pessoas e tudo mais. Só que se a gente for parar para pensar, o Instagram, o Facebook, que é tudo norte-americano, também nos inspeciona, o Google e por aí vai. Então, eles sabem de tudo que a gente está fazendo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos lá, vou passar. E agora que a gente já entendeu por que é multipolaridade, a gente vai entrar no termo agora, na palavra globalização. Então, o que é importante a gente saber sobre a globalização? Nós vamos entender que, primeiro, a origem do termo. E o que é a globalização? Na verdade, a globalização, essa palavra, é um efeito da multipolaridade, é uma estratégia dos Estados Unidos em levar sua política para os outros países. Então, vamos lá, passo a passo, com calma, porque agora a gente entra em conceitos mais complexos, vocês já devem estar com muita coisa na cabeça aí. Mas vamos lá, depois é só reassistir a aula e pausar e por aí vai. Bom, esse termo, globalização, vem do inglês, né, globalization, surge nas universidades estadunidenses em 1980. Então, deixa eu só mudar aqui. Então, lá nos anos 80, a Guerra Fria já estava quase terminando, ou seja, a União Soviética já estava falindo. Foi interessante surgir essa ideia de globalização. O que significava isso? A nova fase do capitalismo, a nova fase da política neoliberal, era o início, a consolidação do neoliberalismo em todo o mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, nós vivemos esse momento até hoje. Então, por isso que isso é importantíssimo estudar. Nós vivemos diante de um mundo globalizado. Independente se é Lafayette, se é Catas Altas, nós temos todas essas cidades, as duas que eu falei, sofrem o efeito da globalização. Então, não há como a gente fugir. Então, o ideal é a gente estudar, entender e saber a nossa participação e a nossa... como a gente vai fazer para aguentá-la. Na verdade, é isso. Bom, então vamos lá. Então, o termo globalização, ele foi criado dentro das universidades americanas, conforme está aqui na citação. Ó. Toda vez que vocês virem esse quadrinho amarelo, foi tirado de um livro que eu tenho aqui em casa, e eu tenho a foto dele, vou mostrar para vocês no final da apresentação,
Então, todos esses quadrinhos amarelos na apresentação são citações de autores renomados, portanto, não sou eu que escrevi, eu apenas digitei do livro para cá. Vocês vão ver que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, serve para confirmar uma coisa que eu disse, e por aí vai. Bom, eu escrevi aqui, ó, que sofre resistência europeia. A Europa não é muito fã da ideia de globalização norte-americana. Os europeus, eles ainda têm o hábito de ter uma vida mais leve, ou seja, uma vida menos corrida. Então, é muito comum na Europa a gente ainda vê várias cafeterias, vários barzinhos que não tem a ver com fast food, com essas McDonald's, Subway, Bob's, essas coisas, tem na Europa, obviamente, mas o europeu não dá muita ênfase a isso. O europeu, ele resiste ao processo veloz da globalização, nós vamos entender. E aí nós vamos entender também por que eles resistem ao termo globalization. Eles usam outro termo para falar de globalização, para falar dessa nova expansão. Bom, então, ó, vou ler o quadrinho aqui. Ó. A globalização, a partir de 1980, né, o termo surge dentro das business school, que são as escolas de negócios. São as escolas que ensinam os empresários a controlar uma empresa, a ser dono de uma empresa e por aí vai, a ser presidente e essas coisas. Na linguagem da administração, existe uma homogeneização, ou seja, as demandas são iguais. O mundo vai ficando mais igual no padrão de consumo, no que a gente assiste, no que a gente gosta e essas coisas. Busca de matérias-primas em outros lugares. O melhor exemplo, lá na década de 80, é como a Pepsi e a Coca-Cola cresceu e desenvolveu, buscando matéria-prima em outros lugares, levando a bebida para outros lugares, e por aí vai. Vale lembrar que quando a gente fala de Pepsi e Coca-Cola, a gente está falando de quase todas as bebidas que a gente bebe, tirando a água, certo? Tem gente que até a água bebe da Coca-Cola ou da Pepsi, porque isso aqui é um grupo gigantesco. Acho que todas as bebidas que vocês pensarem e que vocês já tomaram tem a ver com um pouco dessas duas empresas. Ok. Na linguagem da comunicação, vocês vão ver que globalização também é chamada de aldeia global. Essa ideia de aldeia global é uma ideia um pouco antiga desse rapaz aqui, ó, Marshall McLuhan, em 64, ou seja, durante o auge da Guerra Fria. Também foi o primeiro a falar da era da informação, ou seja, um cara com visão a longo prazo, e ele nessa época já devia ter em mente que haveria uma internet, que haveria um computador e por aí vai, que as pessoas iriam se comunicar de forma fácil, igual hoje a gente comunica pelo WhatsApp e por aí vai. O conceito estava atrelado ao discurso neoliberal, pelo FMI e BIRD, que é o banco lá que ajuda os países que eu disse, todos dois aqui ajudam, durante a vigência do consenso de Washington. Bom, e aí a gente entra nessa questão aqui da globalização e das contradições temporais. Como a globalização não é um conceito específico, ou seja, não existe um conceito definido na geografia, na história, na filosofia e sociologia sobre o que é globalização, vários autores escrevem sobre ela de maneira distinta. Então, por exemplo, tem autores que consideram que a globalização ela existe desde quando o ser humano habitou os 5 continentes de 6, só a Antártida que não é habitada, né, durante todo o ano. A partir do momento que o homem habitou os 5 continentes, significa que já houve uma globalização, e a partir do momento que o homem começa a trocar informações com outros do continente, né, por exemplo, a partir do momento que um africano ele atravessa com um barquinho improvisado e consegue chegar na América, por exemplo, e ele tem contato com outros povos, ali já existia globalização. Então, repare, tem autores que defendem esse momento, como já existia globalização, tem autores, aí já é um número maior, que já defende a ideia das grandes navegações, ou seja, quando a globalização começa, quando os europeus constroem lá as caravelas e saem ocupando de forma
né, vai coletando materiais em outros continentes, levando a riqueza para a Europa, como o nosso país foi descoberto, né, e o ouro todo levado, e essas coisas todas. Então, durante as grandes navegações, tem autores que dizem que a globalização pode-se falar que ela começou ali. Só que o que eu quero que vocês pensem? Que a melhor forma da gente pensar na globalização é essa aqui mesmo, que ela surge a partir de 1980, nas universidades estadunidenses e com a ascensão da terceira revolução industrial, que tem a ver com a informática, a microeletrônica, então a internet. Então vamos pensar o seguinte: a globalização, para vocês, lembrem-se que ela surge a partir de 1980. A globalização nada mais é que uma expansão do capitalismo, uma expansão do sistema de transporte, das telecomunicações e por aí vai. Bom, e aí a ideia do termo tem a ver com o interesse de uma construção ideológica, marcando de vez o fim da Guerra Fria e do regime socialista soviético. Reparem o seguinte, olha a data que ela surgiu, 1980. Portanto, aqui, a União Soviética ainda não tinha falido, mas ela estava muito próximo de falir. 9 anos depois, ela ia falir. E aí, o que nós tivemos aqui? A partir de 1980, já se fala em globalização, um termo muito bonito, ideias muito fortes por trás do termo, e os países, obviamente, começam a desmembrar, a perder contato com a União Soviética e querem, de fato, fazer parte da globalização. Então, olha só essa citação aqui, olha, o autor diz assim, ó, sobre o discurso da inelutabilidade do processo de globalização. O que é inelutabilidade? É um termo que diz, não é possível lutar contra o processo de globalização. Então, inelutabilidade é que não tem como lutar. Então, ele diz assim, ó, não há nada a fazer contra ele. Ele é o processo de globalização, porque é uma tendência inevitável. Este discurso passa a ser incorporado pelas elites, os ricos, das sociedades dos países em desenvolvimento, os ricos, associados às grandes empresas multinacionais, Coca-Cola, Nike, Microsoft de computadores e por aí vai, e alinhadas ao governo dos Estados Unidos, que era o dominante, lembra da unimultipolaridade? Principalmente na América Latina. Então, os países da América Latina, a partir de 80, começam de vez a desenvolver ideias neoliberais. Por exemplo, o governo militar termina em 85, de 85 para frente o país fica meio confuso, muito quebrado, muito cheio de problemas, mas em 1990 assume o Collor, que o Collor é o grande representante da globalização e do neoliberalismo no nosso país, até que ele sofreu impeachment, e aí depois vem os outros seguindo a mesma linha de pensamento, aí chega no Fernando Henrique, por aí vai, depois vem o governo Lula, também segue muita coisa do neoliberalismo, apesar de não, durante toda a vida, não concordou com isso, mas, e aí, até hoje, nós vivemos num governo, nos governos brasileiros são neoliberais. Não acreditem na ideia de que PT era socialista, comunista, não acreditem nessa ideia, porque o PT também desenvolvia muita ideologia neoliberal. Por isso que eu sugiro vocês estudarem sobre isso. Vou mandar o link de um site muito bacana para vocês lerem sobre isso, quem quiser. Bom, e aí tem um outro termo, que nós vamos entender por que o europeu não gosta de usar a globalização. Bom, primeiro, como eu disse, a globalização não é um conceito definido pela área das ciências humanas. Então, não existe uma definição sobre o que é globalização. E aí, como a pergunta aqui, globalização ou mundialização? Então, nós vamos ver que os dois termos são usados. Tem autor que utiliza os termos de forma diferente, outros não. Então, olha só. Não há dúvida de que a palavra globalização foi cunhada, ou seja, foi definida no campo próprio das ideologias, transformando-se, nesta última década, num lugar comum de enorme conotação positiva, ou seja, falar em globalização era lindo, é lindo até hoje, apesar de sua visível imprecisão conceitual, ou seja,
não existe um conceito definido. Então, quando fala de globalização, não existe uma regra definida para a gente falar, que bom, ou que ruim. É provável, inclusive, que esta palavra passe à história dos modismos sem jamais adquirir um verdadeiro estatuto teórico, mantendo-se como um conceito inacabado. Ou seja, esses autores aqui, eles de cara já falam que a globalização não tem uma coisa definida, ela é apenas um termo usado para justificar outras coisas, outros avanços. Bom, e aí os franceses, por que eu coloquei os franceses? Porque os franceses são os que mais resistem ao termo globalização, primeiro por causa do seu idioma, né? E segundo, porque os franceses ainda preservam muito a sua história, a maneira de como... E se a gente for voltar mais no tempo, vocês não sei se sabem, mas é na França onde o comunismo, antes do comunismo um pouquinho, primeiro degrau, o socialismo foi tentado. Então, o Marx, né, o Karl Marx, eles tentaram dominar a França, deram um golpe lá, uma revolução proletariada, e por aí depois vocês correm atrás aí sobre essa história, mas a França experimentou, acho que menos de 50 dias de socialismo. Deu errado, lógico, porque os trabalhadores tomaram o poder e logo os grandes ricos organizaram com o exército e foram lá e expulsaram eles do poder de novo. Então durou apenas, acho que foram 47 dias que durou a luta socialista na França, o poder socialista na França. Mas a França resiste muito à globalização, à maneira norte-americana, ou seja, os franceses não são contra o processo de globalização, eles são contra a maneira dos Estados Unidos, a imposição cultural, principalmente. Então, olha só aqui, olha o termo aqui, esse autor é um autor francês. Então, ele diz assim, franceses utilizam mondialisation, tipo, o termo é mais ou menos assim, pois sustentam que o termo globalização é ambíguo, vago e cheio de conotações para o lado americano. Argumenta que o termo mundialização, de origem latina, define mais claramente o atual estágio da expansão do capitalismo. Esse sistema atingiu a escala mundial e, por isso, exige mecanismos de controle também mundiais, certo? Bom, aí vem duas citações sobre globalização e mundialização. O Milton Santos, que é o autor brasileiro muito renomado, escreveu várias coisas sobre globalização, fantástico na época, já faleceu, né? Milton Santos diz assim, ele é um dos autores que separa o que é globalização e o que é mundialização. Então, vamos entender aqui. Ele utiliza indistintamente os termos globalização e mundialização para se referir a fenômenos econômicos e culturais. A globalização é, de certa forma, o ápice, ou seja, o momento principal do processo de internacionalização do mundo capitalista. O que é isso? Ele diz que globalização é bom a gente usar e entender quando o capitalismo avança nos países, quando os Estados Unidos conseguem lançar sua política neoliberal diante do mundo. Então, isso tem a ver com globalização. Aí, separa aqui, nos encontramos em um novo patamar de internacionalização, como uma verdadeira mundialização. O que é a mundialização aqui? Do produto, ou seja, das mercadorias, a gente começa a consumir as mesmas coisas, então, do produto, do dinheiro, do crédito, ou seja, do empréstimo, da dívida, todos os países começam a dever, porque eles pediram dinheiro emprestado, e do consumo, ou seja, as pessoas começam a consumir coisas parecidas por causa do processo, e da informação. E o outro, o Fiore, né, afirma o seguinte: não importa que se fale de globalização ou mundialização, o que importa é compreender a forma, os mecanismos e o funcionamento dessa nova realidade geopolítica e geoeconômica, e os seus impactos sobre a produção e a distribuição da riqueza mundial. Ou seja, independente de globalização ou mundialização,
vocês vão considerar um processo só, certo? Não precisa de vocês ficarem separando o que é um e o que é outro. O importante é a gente entender todos. É entender que, às vezes, vocês vão ler autores que estão falando mundialização e, às vezes, vocês vão ler autores que estão falando globalização. Todos querem dizer a mesma coisa. Bom, e aí, eu prometo que já está acabando, viu, gente? Que a gente já está passando... Tá no prazo, tem 1 hora de aula, né? Vamos matar a saudade em 2 aulas, no máximo. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó. Eu quero que vocês pensem primeiro nessa frase, que a globalização ou mundialização, tanto faz o termo, para nós, devem ser considerados como um processo. Ou seja, não existe um marco assim, a partir de agora o mundo é globalizado. Não, isso é um processo que ainda está em vigor. Então, a globalização, ela é considerada um processo. É a expansão do capitalismo, é a expansão do sistema de transporte, tudo mais. As imagens, símbolo da globalização são essas. Essa aqui é a primeira. Aqui define que o mundo vai diminuindo de tamanho. Preparem para vocês verem. Mas por que o mundo aqui parece diminuir de tamanho? Porque o sistema de transporte avançou muito. Eles avançaram muito, perdão, e a velocidade, ao longo do tempo, foi maior. Então, se você tinha um barco à vela, por exemplo, que navegava 16 quilômetros lá no século XVI e XV, hoje nós temos, né, a partir dos anos 60, aviões que conseguem velocidade de 900 quilômetros de média. E isso quer dizer que o mundo diminuiu de tamanho. Hoje é possível você ir do Brasil à Europa em 9 horas de avião. Então, essas coisas são as maravilhas do sistema de transporte. Hoje é possível a gente comprar da China e vende navio e o produto chega na nossa casa. Então, toda vez que vocês virem sobre globalização, lembrem-se que ela tem a ver com o avanço do sistema de transporte e o avanço das telecomunicações. Essa imagem aqui da pessoa segurando o mundo tem muito a ver com a ideia de telecomunicações, que significa que é como se o mundo estivesse na palma da nossa mão. Claro que, por exemplo, questões ambientais, a gente não tem controle, né, de alguns fenômenos atmosféricos e por aí vai, mas fato é que o ser humano, à medida que a tecnologia aumenta, ele começa a dominar, dá a impressão, eu não acredito que a gente tenha poder para isso suficiente, mas dá a impressão que o mundo está na palma da nossa mão, certo? Essa é a ideia. Bom, e aí tem esse título aqui, que eu acho que é importantíssimo, a ciência, ou seja, todos os cursos universitários, todas as universidades, através das pesquisas, a ciência contribuindo com o processo de globalização. E aí nós temos os avanços no sistema de transporte e os avanços nas telecomunicações. Então, lembrem-se, por que a gente deve pensar que a globalização é um termo que surgiu após 1980? Porque foi dessa fase para frente, de 1980 para frente, em que mais se avançou o sistema de transporte e mais se avançou as telecomunicações. Então, basicamente, a globalização é isso, é o avanço do sistema de transporte, das telecomunicações, permitindo que vários lugares do mundo tenham avanços e por aí vai. Bom, essa figura é muito bacana, porque ela mostra praticamente todos os sistemas de transporte que são importantes e as telecomunicações. Então, vamos lá, por partes. A carreta representa o transporte rodoviário. Não confundam sistemas com meios de transporte. Os meios de transporte estão aqui, mas o sistema de transporte também está aqui, só que em mais opções. Por exemplo, aqui é o transporte rodoviário, representado pela carreta, mas o carro também é rodoviário, a moto é rodoviária, e por aí vai. Então, aqui nós temos representante do sistema rodoviário, uma carreta, que é um meio de transporte, representante do sistema ferroviário, é uma locomotiva que é a diesel, que é um meio de transporte. Aqui, representante do sistema hidroviário, um navio de carga,
um cargueiro, que é um meio de transporte, uma aeronave, que é representante do sistema aeroviário, que tem a ver, né, um avião aqui de passageiros. Aqui nós temos nessa parte, aliás, nós temos o transporte dutoviário, que tem a ver com pontes, gasodutos, oleodutos, cabos de fibra ótica e por aí vai. E aqui nós temos o elemento principal das telecomunicações hoje, a informática e a internet, certo? Então, essa figura resume bem o que eu estou querendo dizer. Olha aqui que legal essa citação, ó, do Manuel Castells. Não há como negar que o capitalismo é a ordem dominante política, tem passado por profundas transformações quantitativas e qualitativas ao longo das últimas décadas, principalmente ao adentrar em sua fase informacional. Toda vez que vocês lembrarem do termo informacional, aldeia global e por aí vai, lembrem-se das telecomunicações, importantíssima para a integração mundial. Bom, repare esse mapa que legal, esse mapa, eu vou até mudar a caneta aqui, esse mapa é o tráfego aéreo, ou seja, aonde estão as rotas dos aviões pelo mundo. Rapidamente eu vou passar aqui, que a gente reparem que é o seguinte, os Estados Unidos é o grande ápice, né, das rotas mundiais, a Europa toda tem um fluxo absurdo também de aeronaves, a China do lado leste, lembram que eu falei que é a parte capitalista da China, o Japão e algumas partes da Índia, certo? E a região do Oriente Médio, essa região aqui, ó, que é o ponto de petróleo do mundo, onde a maior parte dos petróleos são negociados, né, no mundo. Então, repare o seguinte, nós temos aqui 4 pontos, 5 principais de tráfego aéreo. Não quer dizer que não aconteça no Brasil, né? Mas nós temos alguns pontos onde o tráfego aéreo é pequeno. Por exemplo, obviamente, nas áreas desérticas, que são essas amarelas aqui, ó, né? As áreas desérticas, tem a área da floresta amazônica, né? Da região da América do Sul, e por aí vai. Mas é importante a gente perceber aonde estão também os territórios de exclusão, né? Que é essa parte aqui, ó, da África subsaariana, debaixo do deserto do Saara, essa parte aqui, ó, do Brasil, que é a parte do sertão, a parte mais, que tem menos voos, né, essa parte aqui da Austrália, que é a parte do deserto australiano, né, a parte mais rural, o lado aqui da China, esse lado aqui que está meio confuso, mas também essa parte aqui da Rússia, e por aí vai. Mas, aonde falar em território de exclusão, estamos falando aqui do centro da África e o chifre da África, que é essa parte aqui, ó, certo? São as áreas praticamente de exclusão no mundo, né? Onde estão os mais pobres, essa região aqui também, ó, certo? E por aí vai. Bom, aí tem algumas citações, a gente pode, eu vou ler para vocês. Um aspecto central da globalização é destacado por vários pesquisadores, depois vocês leem aqui, é a aceleração em todos os setores da vida. Então, o que a globalização fez com a gente? Ela nos fez acelerar. Essa loucura que a gente vive para se formar, estudar, ganhar dinheiro, ter uma profissão, depois gastar o dinheiro com coisa para ostentação, para mostrar um estilo de vida que a gente vê nas redes sociais, isso tudo tem a ver com o avanço da globalização, ou seja, é uma padronização em cima de nós. Beleza, eu vou falar disso mais tarde. Essa aceleração, especialmente dos fluxos significam, por exemplo, aqueles riscos verdes que vocês viram no mapa aqui, ó, fluxos de avião, ou seja, onde as pessoas mais circulam. Então, é o fluxo de pessoas, a gente pode dizer que é onde tem maior tráfego aéreo. Então, fluxos é uma palavra muito usada também para referenciar a globalização. Fluxos de mercadoria, fluxo de pessoas, de dinheiro, de informações.
tem provocado mudanças econômicas, sociais, culturais, políticas e espaciais, mudando mesmo a percepção das pessoas e empresas em relação ao espaço geográfico local e mundial. O que é espaço geográfico? Espaço geográfico é o território onde a gente vive, desenvolve a nossa vida, que a gente chora, que a gente ri, que a gente sofre, que a gente é feliz, que a gente consegue construir, que a gente não consegue construir, ou seja, o espaço geográfico é onde a gente vive. E a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, por isso é tão complexo estudar a geografia, porque às vezes a gente estuda a geografia num lugar e no outro lugar é totalmente diferente o espaço geográfico. O espaço geográfico é um conceito da geografia, a globalização não. Então é preciso separar isso. Bom, e o que a globalização tem feito? Ela tem tentado transformar o espaço geográfico de forma mundial, de forma igual no mundo todo. E isso é muito difícil de acontecer, mas ela tem tentado. Isso não seria possível sem os enormes avanços dos sistemas técnicos como consequência da revolução técnico-científica ou informacional. Esse termo aqui, técnico, científico ou informacional, quando vocês lerem isso, vocês vão lembrar da terceira revolução industrial. Essa palavra aqui foi criada do Milton Santos, né, o grande geógrafo brasileiro, que ele criou esse termo, revolução técnico-científica informacional, para designar a terceira revolução industrial, porque houve uma revolução nas técnicas, na ciência e na informação. Bom, a outra citação diz assim, a globalização calcada nos avanços da revolução técnico-científica ou informacional é, ao mesmo tempo, continuidade e aceleração do processo de mundialização capitalista.